Já é meio-dia, portanto, boa tarde. Hoje estou aqui para vos apresentar uma nova série que vai aqui aparecendo aqui no canal. Assim de vez em quando há aqui umas notícias assim mais ultrajantes. Se é que me estão a entender o que são ultrajes. Vão procurar no dicionário, se não souberem, a culpa é da vossa escola. Mas pronto, isso, a culpa também não é vossa. Então vamos falar da crise grega. A falsa crise grega. Porque isto tudo é uma artimanha da União Europeia. Nomeadamente a Alemanha. A Alemanha que há certinhamente 70 anos atrás, após a Segunda Guerra Mundial, tinha que pagar merda, que me esqueci da palavra. Mas já estás a gravar. Já. Ok. Esqueci-me da Depois merda. cortas. Esqueci-me da merda da palavra. Tinha que pagar uma dívida, não? Calma, não é a dívida. Eu estou a pensar, deixa-me pensar. Isto também me acontece acontece muito com a palavra convencido. Depois esqueço-me da palavra e depois não consigo. Indenização, é isso. É isso. A Alemanha, há 70 anos certos, após a Segunda Guerra Mundial, teve que pagar indenizações aos países afetados pelos ultrajes nazis, como por exemplo na Grécia, em que destruíram o Parthenon. O Parthenon, como é hoje, não é o mesmo que era há 70 anos atrás, porque a Alemanha foi filha da puta para destruir isso. E essa dívida que ela tinha que pagar à Grécia, a Grécia ainda foi amiga ao ponto de perdoar 60% dessa dívida. Coisa que hoje, que é a vez da Grécia a pagar dívidas, que a Alemanha não faz. A Alemanha é... Ó seus filhos da puta, ou pagam tudinho, ou estão todos fodidos. Ou pagam tudinho, ou nós deixamos de vos fornecer Volkswagens. Está bem? E, em maior parte, é isso que acontece na Grécia. Ainda por cima que hoje, a Grécia está outra vez na notícia, porque é hoje que vão reabrir os bancos, mesmo que o levantamento máximo tenha passado para 420 por semana, que continua a não ser nada, pois há idosos com pensões mesmo rascas, tal como acontece em Portugal. Mas Portugal, para eu falar de Portugal, tinha que ser uma coisa de para aí 24 horas. Tinha que ser um vídeo de 24 horas para eu poder falar de Portugal. Portanto, Portugal fica para outro dia. Hoje, como está a ser a Grécia, vamos falar da Grécia. Vamos continuar no tema da Grécia. Portanto, aqui para falar da Grécia, temos aqui o nosso comentador aqui deste canal, o Fred, Boa tarde. também conhecido por Don Kill Fred. Então, Fred, tente-me explicar a tua ideia da Grécia, dos problemas que há na Grécia. Bom, antes de mais nada, boa tarde ou boa noite para as pessoas que estão a ouvir. Isto é o seguinte: o problema da Grécia já vem de há 70 anos atrás. O que é que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, e como o meu colega Diogo já referiu, a Alemanha fez inúmeros estragos em toda a Europa, inclusive a Grécia. Destruiu grande parte do património grego. Obviamente que não podemos
culpar a Alemanha atual, totalmente modificada, pelos atos da Alemanha antiga. Mas a Alemanha é a Alemanha e o povo alemão tem que pagar por isso. Então, mas O que acontece? Desculpa lá interromper-te. Então, mas então e a Merkel? Se bem me lembro, há uns tempos saíram para a internet umas fotos da Merkel num grupo neonazista, em que ela também tinha uma foto dela a fazer a saudação nazista. Então, Bom, como é que podemos meter isso em conjunto com o que se passa na Grécia? ah, bom, eu acho que isso não tem uma coisa a ver com a outra. Primeiro porque ahm, a crise grega, sem dúvida, e nós já falámos aqui disto, ahm, a crise grega é tudo uma fantochada. A crise grega serviu só para, para enriquecer a Alemanha, tal como a crise portuguesa e a crise irlandesa. O que acontece é o seguinte: porque é que os alemães não querem que a Grécia saia da União Europeia? Você sabe porquê? Eu sei porquê. E digo-lhe já. A Alemanha não quer que a Grécia saia da União Europeia porque a Grécia, se sair da União Europeia, vai se virar para a Rússia e para a China e para todos aqueles que são contra a União Europeia. É isso que vai acontecer. E uh, um país como a Grécia, onde surgiu um país com muita história, onde surgiu a filosofia ocidental, ou seja, a filosofia europeia, a nossa filosofia, E não esquecer a democracia. e a democracia, exatamente, não pode simplesmente sofrer o que tem sofrido nestes últimos anos. Não pode. Porque um país, como eu já referi aqui, com tanta história, tanta cultura e com tantas pessoas de bem, o povo grego não pode sofrer desta forma. Porque isto é uma autêntica fantochada. A crise grega é uma autêntica fantochada. E nós já referimos isto imensas vezes. E continuamos a dizer: a crise grega serviu só para enriquecer a Alemanha, mais nada. A Alemanha e todos aqueles países do centro da Europa. Portanto, a solução para isto, que eu acho que todos os países europeus, neste caso estou-me a referir mais aos do Sul, deviam adotar políticas, primeiro que tudo, deviam sair da União Europeia, porque a União Europeia é uma grande mentira que serve para enriquecer os países do centro da Europa. Isso é definitivo, não há que negar. Agora, primeiro, os países do Sul deviam sair da União Europeia, voltar à sua moeda. Atenção, que não estou contra a Europa. Todos somos europeus, mas devemos perceber que esta Europa federal não leva a lado nenhum. Portanto, devemos sair da União Europeia e depois adotar políticas semelhantes às políticas dos países nórdicos, que, como todos sabemos, resultam na perfeição. São dos melhores países para se viver. E não esqueçamos que mesmo esses países nórdicos, há uns valentes anos atrás, eram considerados vikings, bárbaros. Precisamente. Que hoje em É dia isso são mesmo. os melhores povos. Exatamente. Ao nível mundial. Pessoas muito bem educadas, pessoas que sabem estar, não há criminalidade nesses países. Aqui em Portugal não nos podemos queixar da criminalidade, mas o facto de que a criminalidade está a aumentar pronto, é verdade, é inegável. E devemos adotar políticas, sejam elas no setor da educação, no setor económico, e
social. Todos são importantes. Ou seja, por exemplo, deixa-me aqui ver se arranja aqui um exemplo. Por que raio? Por que raio? Explique. Por que raio é que ah, a nossa nação, com quase 1000 anos de história, uma grande história, tem que estar a levar, tem que estar a levar com políticas ah, que visam fomentar a corrupção. Os portugueses, e repito, os portugueses não são corruptos. O que são, os que são corruptos são as pessoas que tens de cortar esta merda. Mas cortas, está bem? Eu corto e sabes o que é que vou fazer? Meto no final do vídeo. Estou-me bem de repente. Ok. Bom, posso continuar, né? Força. E bom, portanto, o caso português, o caso da crise portuguesa, não está muito longe, pelo que a mídia diz, não está muito longe da crise grega, do caso grego. Isto é o seguinte: os portugueses estão a ser, estão a ser mentidos. Em princípio, o Paulo Portas é um burro. É o burro, autenticamente. Autenticamente. É um jornalista. Mas o que eu queria aqui sublinhar é que os portugueses estão a ser, todos os dias, os portugueses estão a ser mentidos. A mídia cada vez está a ser influenciada pela corrupção. A mídia cada vez mais diz aos portugueses que o não sei quantos aumentou e o não sei quantos e o desemprego agora diminuiu, mas o coisa aumentou e o coisa e tal e tal. Isso é mentira. O desemprego diminuiu. Então, e aqueles que emigraram, aqueles que não estão inscritos no centro de desemprego, aqueles em que o tempo de receberem o subsídio de desemprego acabou e que já não passam a constar nessas estatísticas. Então, e esses todos que estão de fora, esses que referi, que já não passam a constar nessa estatística, é claro que a taxa de desemprego vai diminuir, tal como o nosso primeiro-ministro, que se parece um bocadinho, prontos, assim, mais ou menos com Salazar, não querendo aqui dividir quem está aqui a ver isto, mas é que é uma verdade. É uma verdade. Se virmos uma foto lado a lado deles, veremos de encontrar muitas igualdades. Portanto, eu não concordo com o meu colega. Isto porquê? Porque Salazar visse isto que estivesse a acontecer ao nosso país, dava 2 voltas no túmulo e morria outra vez. Então, mas Porque como é que ele as dava? pessoas hoje em dia, Como é que ele dava 2 voltas no túmulo e morria outra vez? ele acordava, dava 2 voltas no túmulo e morria outra vez. Mas isso agora, isso não interessa, isso é coisas, pronto. O que acontece é, eu tenho que reparar nisso. Muitos idosos de hoje em dia, muitos idosos atualmente dizem que onde se vivia bem era no tempo de Salazar.
É assim, mas depende da perspectiva. Se formos a ver ahm, em termos de sociedade, não havia tanta criminalidade, as pessoas respeitavam-se umas às outras. Obviamente que havia pobreza, sim, havia, analfabetismo também, havia a censura, mas é uma. Não, filho da Como é que eu ia te pizza. explicar? É. Os idosos sentem falta daquilo que eles tinham, ou seja, o que nós não temos hoje. Por exemplo, nós temos 18 anos, o que acontece hoje em dia não era o que acontecia antigamente. Por exemplo, hoje em dia nós vemos na televisão milhares e milhares de crimes todos os dias. Antigamente, por isso é que os idosos, quando veem isso na televisão, reagem de uma maneira muito estupefacta. Porque eles estão habituados ao tempo em que se vivia bem, atenção, repito outra vez, ao tempo em que se vivia bem em sociedade. Ahm, e é isso que eu quero aqui sublinhar. Portanto, voltando agora para a crise grega. Os gregos não se podem deitar abaixo, não se podem deixar ir abaixo, nem podem ser deitados abaixo, porque os gregos têm a responsabilidade de, como primeiros europeus que são, um dos primeiros europeus, criaram a nossa filosofia, como eu já repeti, não podem ser humilhados desta maneira. Não podem. E nós portugueses, uh, atenção que não estou a falar do povo português, mas sim do governo, está a apoiar a Alemanha. Como fez aí há uns dias atrás, passo escolha. Está a apoiar a Alemanha. Isto é uma autêntica vergonha. Nós estamos a ser também, os portugueses estão a ser humilhados pela Alemanha e nós continuamos a apoiá-la. Uh, e o que eu peço às pessoas que estão a ver este vídeo é: respeitem os gregos. Uh, respeitem os gregos porque eles não merecem. Eu não sou racista, mas digo que há povos que merecem mais do que eles. Eles são o povo grego, fizeram a nossa filosofia e merecem todo o respeito. E é isso. Então aqui tenho aqui umas perguntinhas para te fazer. Gostava que respondesses com a maior sinceridade possível. Muito bem, muito bem. Muito bem. Acho isso muito bem. Primeiro, gostava de saber porque é que ainda há bocado, há uns minutos atrás, o senhor começou-se a rir. Assim à toa. Epá, não sei, é que é a minha primeira vez em estúdio e pronto. É a primeira vez em estúdio. É a minha primeira vez em Após estúdio. 20 lives, é a primeira vez em estúdio. Mas a falar assim sobre assuntos delicados, como a crise grega, é a minha primeira vez. É a sua primeira vez. Muito bem. Então, vamos passar às perguntas sobre a Grécia. A crise Muito grega. bem. Só aqui sublinhar. Qual é que achas que é a causa da crise grega? Bom, como eu já referi no início do meu discurso, a causa da crise grega foi precisamente a, a altura, foi na Segunda Guerra Mundial, há 60 anos atrás, quando os alemães invadiram a Grécia e bombardearam grande parte do seu património. Foi aí que estragou tudo. Foi aí a causa desta confusão toda que se está a passar agora entre a Grécia e a Alemanha. Isto porquê? Uh, como eu já referi, grande parte do património grego foi destruído. E a Grécia
naquela altura, no tempo, há 70 anos atrás, perdoou 60% da dívida. Ou seja, mais de metade. Isto é um ato de generosidade por parte da Grécia. Mas agora, os alemães são garganeiros, peço desculpa pela expressão, garganeiros, são garganeiros e não conseguem, eles são extremamente ricos e não conseguem perdoar a dívida à Grécia. Isto é uma autêntica vergonha. Claro que os tempos são diferentes. Eu já falei disso. Os tempos são diferentes. Mas, como a Grécia foi generosa e perdoou 60%, que é muito, é mesmo muito, a Alemanha tinha a obrigação de ser generosa também e fazer o mesmo. Bom, a Alemanha, queria só aqui deixar aqui este, este apontamento. A Alemanha funciona da seguinte maneira: a Alemanha empresta, 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 empresta e empresta. Mas depois querem-no de volta. Mas a dobrar. Querem-no de volta. E isto? Isto é o puro capitalismo. A Europa está a ser consumida, e quando eu falo da Europa, estou a excluir a Alemanha, que a Alemanha é uma cambada de garganeiros. Eu peço desculpa aos senhores telespectadores. A Alemanha é uma cambada de garganeiros, apesar de o seu povo ser gente muito simpática, mas os políticos são uma cambada de garganeiros, os banqueiros também querem dinheiro a todo custo e os outros povos, os povos periféricos, é que sofrem com isso. Bom, acho que é tudo. Sendo agora 1 da tarde, começou agora as notícias em que se lê que a Grécia já começou a pagar 7 milhões da dívida com que a Grécia está a pagar. Vão começar a pagar hoje. Então agora aqui um problema que a Alemanha, pronto, a Alemanha há uns dias aprovou, pois a Alemanha, nós sabendo que a força da União Europeia, pronto, está falsa, isto é uma afirmação falsa, em que ela está concentrada em Bruxelas, porque é onde é o Parlamento Europeu e pronto, devia ser daí que devia vir a aprovação, mas não, foi a Alemanha, a própria Alemanha, que teve que aprovar o terceiro resgate para a Grécia. Mas vamos agora falar aqui dos resgates que foram feitos à Grécia. Os resgates também são uma coisa interessante. Por exemplo, agora imaginemos, isto é verdade, imaginemos que vocês que estão aí a ver são o Syriza e nós aqui somos a Grécia, somos a Alemanha. O meu amigo é a Merkel e eu sou o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Então nós vamos aprovar um resgate de 1.000 euros, por exemplo, 1.000 euros para vocês. Mas não sei bem qual é a percentagem, mas uma ligeira percentagem desses 1.000 euros é que iam para vocês. Supunhamos que é 1%. Nós damos os 1.000 euros e vocês, o Syriza, ficam só com 100 euros.
100 euros do resgate. Os outros 900 vão para o pagamento da dívida. Agora, quero que vocês todos reflitam sobre isto e pensem como é que a Grécia, como é que vocês só com 100 euros conseguiriam aumentar a produtividade e investir em políticas socioeconómicas para poderem, deste modo, receber os frutos dessas políticas para voltar a pagar a dívida ao FMI e à Alemanha. E Bom, tu, o que é que achas disso também? Também estás aí a ouvir? é isso. Foi isso que tu disseste. Primeiro, a Grécia não pode dar ouvidos à Alemanha. Não pode. Não pode dar ouvidos à Alemanha, nem a Portugal, nem aos países do centro. Sim, porque Portugal também está metido com eles. Não pode dar ouvidos. Mas também não pode ir dar ouvidos à Rússia nem à China, porque isso vai ser a deflagração da União Europeia. Portanto, eu concluo o meu raciocínio dizendo que a Grécia, neste momento, a coisa mais importante que tem a fazer é ser soberana, não ir com aleluias, eu desculpa pela expressão, aleluias de outros países da Alemanha, com aleluias de ceder as chantagens da Alemanha. A Grécia, volto a repetir, às vezes que for, volto a repetir, a Grécia foi, é e será um país soberano, o berço da filosofia ocidental, de grandes filósofos, de pessoas honestas e do berço da democracia também. Portanto, concluo agora, muito rápido, para terminar, a Grécia é e tem que ser obrigatoriamente soberana. Espetacular, espetacular. Mas há um senão. Temos aqui um senão. O problema nas últimas eleições em que o Syriza ganhou, as promessas que o Syriza fez não estão a ser cumpridas, mas o problema não é Precisamente. da falta de palavra e é isso que eu estou a tentar dizer. Do Syriza, porque exato, os problemas que agora temos, a dizer. O Syriza, durante este tempo todo em que esteve em negociações com a União Europeia, bateu sempre o pé contra as políticas que a União Europeia estava a tentar introduzir na Grécia, mas é claro que não iam poder ficar neste bate-pé até ao fim do mandato. É claro que iam ter que ceder, senão a União Europeia nunca iria aprovar este resgate que agora foi feito. Mas agora, por causa do resgate e de outras leis que a União Europeia impôs, o Syriza foi obrigado a fazer novas medidas de austeridade, o que dividiu por completo os gregos. Ainda há uns dias houve motins na Grécia contra o governo por causa dessas mesmas medidas de austeridade. O povo grego não se pode deixar alienar pela soberania que hoje se vê da União Europeia. Mas isso não é o mesmo. Pronto, agora metendo aqui o Portugal, nós de Portugal já não podemos dizer o mesmo, porque já estamos há 40 anos com governos de PS, PSD, PS, PSD com coligação CDS, PS, PSD. Precisamente, era esse o ponto onde eu queria chegar também há bocado. Mas Mas só que em Portugal, o povo, nós,
prontos, desculpem também me estou a chamar a você, não estou a chamar só a vocês, e também estou a chamar-me a mim, mas pronto, eu há pouco tempo fiz 18 anos, agora é que eu posso utilizar um direito e dever, porque devia ser considerado também um dever, o direito à eleição. Mas o povo português, nestes últimos 40 anos, pronto, um ano após o 25 de Abril, ainda sentia grande felicidade, pronto, a grande celebração após mais de 40 anos de ditadura. Os portugueses ainda não viram que estes três partidos, pronto, não ia considerar o CDS assim um partido, porque o CDS é mais um lambotas, que é carne para encher chouriço. Prontos, este governo que um está banco aqui, de corruptos. esta coligação que agora temos aqui em Portugal, a chamada Aliança Portugal, a coligação de PSD e CDS, o PSD só se coligou ao CDS para poderem ter uma maioria absoluta, coisa que também eu não acho que seja correto haver, porque se nós temos, por exemplo, num Parlamento 200 deputados e depois o PSD que só consegue 70 deputados e o CDS com os votos que teve e o CDS que agora teve, por exemplo, e o CDS que agora, pronto, o PSD desses 200 deputados que são eleitos para o Parlamento, 600, não, vamos meter um número maior, porque pronto, é o PSD e o CDS assim não tem assim muitos votos. Pronto, o PSD teve 89 deputados e o CDS teve 15, conseguiu eleger 15 deputados. Então, eles fazem a coligação, ficam com um governo de maioria absoluta dentro da Assembleia e depois todas as leis que estes dois partidos que fizerem vão todas ser aprovadas no Parlamento. Pois nem mesmo com votos contra do PS em conjunto com PCP, Bloco de Esquerda, que são os únicos partidos, são 5 partidos que estão representados na Assembleia, nem mesmo com os votos contra desses 3 partidos se conseguiria chumbar essas leis. Deixem só ver aqui. Já vai em 34 minutos de vídeo. Então, só para acrescentar, fazer-te outra pergunta. Ok, mais 2 perguntas. Quer assistir a programação da Record onde você quiser e na hora que você quiser em seu smartphone? Agora tenho que abandonar o estúdio porque tenho uma consulta agora às 5. Epá, não vamos estar aqui a... Não comecemos com rodeios. Faça a pergunta direta, por favor. Okay. Qual é que achas que foi o impacto das medidas contra a crise na Grécia? E será que elas funcionaram? Será que elas funcionaram? Visivelmente vê-se que não funcionaram. Ainda há poucos dias a Grécia esteve mesmo à beira de sair da União Europeia. Portanto, a resposta é definitivamente não funcionaram de maneira alguma. E a segunda pergunta? A segunda pergunta. Quais seriam as consequências de uma saída da Grécia do euro?
como eu já Atenção, referi, atenção que essas consequências que eu falo é consequências dentro da União Europeia. dentro da União Europeia. Portanto, dentro da União Europeia, consequências. Ah, a Europa ganhava um novo. A Europa, neste caso a União Europeia, ganhava um novo inimigo, que seria a Grécia, porque certamente a Grécia ia abrir fronteiras mais para a Rússia e para a China. Ahm, certamente que a Grécia não iria ficar menos europeia, precisamente não precisamente isso que eu acabei de referir, iria ficar menos europeia. Ah, e em primeiro lugar, mais que tudo, a Grécia, ahm, a União Europeia, aliás, iria perder. Estou a falar agora de uma maneira cultural. A Grécia iria perder, a União Europeia, aliás, iria perder ah, o país com mais, o país que serve de base para a União Europeia. Portanto, seria estúpido uma União Europeia sem a Grécia. Porque a filosofia da União Europeia, os direitos dos cidadãos, tudo isso tem como base a filosofia grega. Portanto, eu não estou aqui a falar nem de economia, nem da sociedade, nada disso. Estou a falar em termos culturais. A União Europeia é a filosofia grega, basicamente. Não nos podemos esquecer de uma coisa. Se houvesse eventualmente uma saída da Grécia, acredito que mais outros países europeus também iam atrás da Grécia. Precisamente. Como ao exemplo dos Como, países que já não se fala tanto, por exemplo, da Espanha, como sim, sim. praticamente há uns 6 meses que se falava, nem da Itália, mas acredito Sim. que Itália, Espanha, Portugal, Irlanda que hoje está bem após eles terem feito uma grande manifestação com o povo em que prenderam os banqueiros e os políticos que estavam a causar a crise na Irlanda e elegeram um governo do povo e com isso conseguiram passar de crise a um país que agora está num bom caminho e que é um bom exemplo para os países que agora estão a sofrer a crise. Exato. Acho que não há mais nada a dizer. Acho que falámos tudo aqui, não? Agora aqui falamos de tudo. Por enquanto, eu não acho que haja necessidade de falar mais porque há As coisas próprias que notícias o dirão, não é? agora as próprias notícias encherão as vossas cabeças de coisas que não têm nada a ver. Exato. É tudo uma mentira, é tudo uma fantochada. Portanto, é isso. É, Então voltaremos é o poder da mídia. quando existir mais novas atualidades sobre a Grécia e não só, também sobre outras coisas que eventualmente virão. Então é tudo por agora. Fiquem bem, fiquem longe dos mídia, estejam mais atentos aos mídia que aos mídia Não independentes. são financiados. Os mídia independentes, como por exemplo nós estamos aqui a comentar, também estamos a trazer notícias e a falar de coisas que não são ditas normalmente na televisão, são mais fidedignos. Então é tudo por agora. Fiquem bem, vão lá almoçar, porque agora vamos aqui almoçar, porque já está na hora, já é 1h20 praticamente. Então fiquem bem. E aí? Tchau. Até uma próxima.
as pessoas que. Tens de cortar esta merda. Tens de cortar esta merda. Depois cortas, está bem? Eu corto e sabes o que é que vou fazer? Meto no final do vídeo. Falta-me bem de repente. Ok. Bom, posso continuar, né? Força. E bom,